Gente boa, gente bonita, dando prosseguimento aos nossos vídeos sobre urbanização. No vídeo anterior nós vimos sobre o contexto da urbanização brasileira entre 1930 e 1960 e as condições históricas, sociais que possibilitaram essa urbanização. Urbanização essa que teve grande presença do Estado, urbanização essa que consequentemente atraiu intenso êxodo rural esse provocado no primeiro momento pela concentração fundiária nas zonas rurais brasileiras, e depois, além da concentração fundiária, tivemos também a mecanização das atividades agropecuárias, principalmente a partir da década de 1960 em diante, que provocou a segunda ou a última grande onda, como alguns dizem. Outros autores dizem que nós temos uma quarta onda migratória no Brasil, mas isso é um assunto para outro momento. Mas pelo menos para esses propósitos imediatos, a terceira e última onda migratória no Brasil, no caso de êxodo rural, foi impulsionado por, além da concentração fundiária, também pela mecanização das atividades agropecuárias, que tornou o trabalho dos trabalhadores rurais dispensável. Esses trabalhadores rurais, em busca de direitos trabalhistas, de melhores condições de vida, que eles não tinham nas zonas rurais, onde eles eram vítimas da concentração fundiária nas mãos dos grandes fazendeiros, isso a nível principalmente centro-oeste, nordeste e depois região norte. E também pela própria mecanização agrícola e pela dinâmica econômica que essa mecanização agrícola impõe, esses trabalhadores rurais migraram para as cidades e ajudaram inclusive na inversão do perfil populacional brasileiro, que antes era majoritariamente rural e após a década de 60 começou a se tornar majoritariamente urbano. Então, dando prosseguimento, depois dessa breve recapitulação do que vimos na aula anterior, vivemos as consequências da última grande onda migratória no território brasileiro pós 1960. É claro que tivemos vários problemas esses que já vimos e iremos pontuar mais à frente novamente quando for conveniente ou quando for útil. Mas também houveram alguns aspectos positivos que infelizmente não são tão valorizados como se deveria. Tanto aspectos positivos de fato quanto potencialidades que poderiam ser melhor exploradas, mas não são. Mesmo assim, podemos entender como aspectos positivos dessa intensa urbanização que nós vivemos nas últimas décadas, de maneira muito intensa, avassaladora, irreversível, da década de 1960 em diante. Primeiro, a grande concentração populacional nas zonas urbanas, em cidades, ou seja, mais de 80% da população brasileira hoje vivendo em cidades, diminui a necessidade de ocupação das áreas naturais do interior do Brasil e, consequentemente, a manutenção e a preservação do patrimônio natural brasileiro. Então, população dispersa, que provocaria mais danos ambientais de maneira dispersa, concentradas em um espaço geográfico menor, desde que elas tenham condições de viver relativamente bem nesse espaço geográfico, ajuda-se a preservar as áreas naturais e o patrimônio biológico e natural do Brasil. Na prática não é tão bem assim, mas pelo menos a ideia ou a possibilidade existe. Um segundo item, que pelo menos existe como possibilidade, não como algo praticável, mas temos ideias, temos práticas isoladas, mas temos grupos com iniciativa que tentam mostrar que é possível. Se bem que os interesses econômicos, os interesses do Estado nacional, atrelados a interesses econômicos, impossibilitam que isso se efetive. Mas nas zonas urbanas é possível uma melhor utilização dos recursos naturais. E recursos naturais esses que podem ser utilizados de forma mais viável. Inclusive, depois que eles são usados ou transformados, existe a possibilidade do reuso ou inclusive da reciclagem, ou seja, da transformação naquele mesmo produto original ou em outros produtos que utilizem a mesma matéria-prima, sem que haja necessidade de depredação do meio ambiente, mas o reuso ou a reutilização ou a reciclagem de itens industrializados ou processados que nós já havíamos utilizado no ambiente urbano. Isso acontece por excelência no ambiente urbano.
Um terceiro elemento, isso é fato, é inegável, a qualidade em si é discutível, mas o acesso é inquestionável. As populações urbanas elas têm maior acesso a serviços básicos, como água tratada e recolhimento de esgoto. Mesmo que ainda hoje metade das residências brasileiras não tenha total acesso à água tratada e total acesso a esgoto, mas nos grandes centros urbanos principalmente, o acesso à água e esgoto ele é mais disseminado, ele é mais amplo, tem uma cobertura maior. Energia elétrica, seja paga ou seja através de ligações clandestinas, as pessoas têm acesso à energia elétrica. Escolas básicas, educação tanto infantil, educação fundamental e educação média, e também as escolas superiores, sejam faculdades ou universidades, predominantemente estão nas grandes cidades, nos centros urbanos. A maior quantidade de empregos e aqueles empregos melhor pagos ainda hoje também estão nos ambientes urbanos ou nos grandes centros urbanos. Um quarto elemento e que também também aconteceu de forma efetiva e inegável com as migrações para as grandes cidades e cidades médias, consequentemente com o ingresso da mulher no mercado de trabalho e a sua menor presença no ambiente familiar, e também posteriormente acesso a métodos contraceptivos como a pílula anticoncepcional e camisinha, isso provocou, se de início havia altas taxas de natalidade e fecundidade nas zonas rurais, nas zonas urbanas, nos primeiros tempos, essas taxas se mantiveram, mas com o passar das décadas elas foram diminuindo. Diminuiu-se as taxas de natalidade e de fecundidade, natalidade que é o número de crianças que nascem em um grupo de 1.000 pessoas durante um ano, e fecundidade é o número médio de filhos que uma mulher pode ter durante a sua vida reprodutiva, que no caso brasileiro vai em média de 18 a 35 anos. Natalidade e fecundidade despencaram. E o fator principal foi o ingresso da mulher no mercado de trabalho, que não tinha mais condições de cuidar de tantas crianças assim no ambiente doméstico. E acabou que ela concentrou mais funções, mas isso é uma conversa para outro momento. Mas isso provocou a diminuição das taxas de natalidade e de fecundidade. Isso melhorou as condições de vida gerais das pessoas, com acesso a atendimento médico, a vacinação, a melhor qualidade alimentar. Isso, inclusive, ajudou na redução da taxa de mortalidade, que antes era altíssima, e também diminuiu em termos absolutos o número de pobres. Se bem que em termos relativos, ou hoje em dia, nas últimas décadas, o número de pobres ou a pobreza começou a crescer. Mas, nesse contexto de urbanização, duas possibilidades que não se concretizaram, mas são aspectos positivos. A menor concentração, a concentração de pessoas em um espaço geográfico menor, o que o que garante a preservação ou a possibilidade de preservação do nosso patrimônio natural e biológico. Uma segunda possibilidade que é o melhor reuso ou até mesmo a reciclagem de produtos já utilizados ou de matérias-primas, e isso ajuda inclusive a preservar o nosso patrimônio biológico e natural. E os dois últimos seguintes são fatos, isso não são possibilidades, são fatos inegáveis. Mesmo que a qualidade seja discutível, mas aconteceu, ou seja, o maior acesso a serviços básicos nos ambientes urbanos, é aqui no ambiente urbano que isso acontece. Infelizmente, nas zonas rurais, quanto mais interiorizadas forem, menos acesso a esses serviços básicos a população de lá tem. E também, por último, e não menos importante, com a urbanização, o ingresso das mulheres no mercado de trabalho, as taxas de natalidade e fecundidade despencaram, houve a melhoria nas condições gerais de vida das pessoas, isso garantiu maior longevidade, que foi consequência direta da diminuição da mortalidade, e em termos absolutos também houve a diminuição dos índices de pobreza. Pois bem, terminamos um resuminho básico sobre a urbanização brasileira. Os outros pontos que não conseguimos ver nesse breve histórico da urbanização do nosso país, nós veremos de maneira pontual nos temas mais a seguir. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.